Olá, meus queridos! Acabou de sair o tema do Enem 2023 e como vocês podem ver por aqui, né, esse sorrisão, eu não poderia estar mais feliz. Caiu um tema muito ligado à questão feminista, que é uma questão de que eu gosto muito e de que eu falo muito, não apenas nas minhas aulas, mas na minha vida. O tema do Enem deste ano é os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, e eu tô aqui neste instante para a gente comentar este tema. Primeira coisa acerca desse tema, para início de conversa, eu prestaria atenção na ideia de invisibilidade. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A nossa situação, problema, é a invisibilidade. Vou já colocar ali, ó. A grande questão é a falta de reconhecimento acerca desse trabalho, né? No final das contas, a gente está discutindo uma situação, problema explícita, portanto, o desenvolvimento clássico seria por causas e consequências. As causas da invisibilidade desse trabalho e, por extensão, a exploração desse trabalho e as suas consequências, os seus desdobramentos. Pensando aqui nas outras dicas dadas pelo tema, o tema deixou aqui um recadinho que era para focar em desafios. Então, eu faria, por exemplo, uma causa ou duas causas na tese. Isso, para mim, é um sinal para vocês colocarem a tese por responsabilização, que é aquela tese em que a gente tem causa 1 e causa 2. Por exemplo, causas históricas e causas contemporâneas. E a gente tem também a palavra enfrentamento. A palavra enfrentamento que está aqui dá foco à proposta de intervenção. Portanto, eu também colocaria, para deixar o corretor tranquilo desde o início, uma tese por antecipação da proposta de intervenção. Eu colocaria lá uma antecipação dos elementos da proposta de intervenção 1 e da proposta de intervenção 2. Lembrando, não é uma obrigatoriedade para o Enem que você tenha duas propostas de intervenção. Basta, para a competência 5, uma proposta completa. E nesse caso, gente, eu acho que a proposta é automática, dar visibilidade, né? A visibilização do trabalho de cuidado. Então, eu já pensaria numa proposta de intervenção acerca da importância de mostrar essa desigualdade, tá? A grande questão que está aqui é a ideia de que há uma desigualdade na distribuição do chamado trabalho de cuidado. Talvez, gente, aqui a gente vai ter um probleminha no final das contas, tá? Eu acho que talvez isso vá dar um pouco mais de trabalho, porque os alunos poderiam ter dificuldade para entender só pela frase temática a discussão sobre trabalho de cuidado. Mas a gente já tem uma dica, porque ele é o realizado pela mulher, ou seja, há uma discussão aqui acerca da desigualdade de gênero. Eu vou gravar um segundo vídeo em que eu vou analisar a coletânea, mas a gente já vê de cara que é uma discussão sobre como o trabalho de cuidado, que vai passar pelo trabalho doméstico, mas por outras formas de trabalho também, é desigualmente distribuído entre os gêneros. E aí eu já vou colocar aqui, né? Eu acho que a gente tem, no final das contas, uma grande discussão, por exemplo, já vou colocar, sobre a desigualdade na distribuição, na divisão do trabalho doméstico. Mas não é só o trabalho doméstico no sentido de fazer comida, cuidar, né, da casa. Principalmente o cuidado. A gente está falando aqui do trabalho, do cuidado. Por exemplo, cuidar das pessoas idosas, cuidar das crianças, tá? E aqui, gente, no final das contas, a partir do momento em que a gente identifica que o tema é uma discussão acerca da desigualdade na divisão do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado,
eu acho que a gente está discutindo, entre outras coisas, um eixo que eu já te contei que cai 1 milhão de vezes no Enem, que é o eixo das minorias e intolerâncias. E um outro eixo temático, eu normalmente uso esse eixo temático para revisar com os meus alunos, né? Que é o eixo das desigualdades, as diversas desigualdades que existem no Brasil. E nesse caso, não é uma realidade apenas brasileira, né? Isso é importante da gente guardar. Beleza. Depois que a gente fez essa análise inicial da frase temática, já decidiu que vai fazer... Sim, jovens, eu vou deixar essa tiração de onda aí na tela. Esse é o meu Twitter, me segue lá no Twitter. Eu faria um D1 por causas do problema. Um D2 por consequências do problema. Eu já te disse aqui que eu colocaria na tese causa 1 e causa 2, e proposta de intervenção 1 e proposta de intervenção 2. Depois que a gente fez essa análise mais geral, eu quero falar para os senhores sobre, obviamente, o repertório sociocultural, e eu estou com o repertório sociocultural que eu usaria nessa redação, e eu tenho o prazer de dizer que eu tenho certeza que vários dos meus alunos usaram, que é um dos meus livros favoritos, que é o A Criação do Patriarcado, né? O A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens, é um livro da historiadora Gerda Lerner, que eu contei para os meus alunos em diversas aulas, que é infalível para falar sobre desigualdade de gênero, opressão feminina nas suas diversas manifestações, tá? Quando eu falo de diversas manifestações, é especialmente importante que o aluno exemplifique a desigualdade na distribuição das tarefas de cuidado e a invisibilização dessas tarefas, haja vista que é um tema meio abstrato, né? E aí, nesse sentido, gente, eu trouxe para vocês aqui, não vou mentir para vocês não, umas anotações que eu deixei no meu celular, porque à medida que foi chegando notícia, eu fui colocando aqui. Aqui, né, o trabalho do cuidado tem que ser entendido como trabalho de cuidado não pago ou não remunerado. E aí tem uma questão de escrita, né? A expressão não pago e não remunerado não tem hífen mais. Então, não pago, então é trabalho de cuidado não pago ou não remunerado. Voltando então para as minhas notas, que foram, sim, não vou mentir para vocês não, bem improvisadas no final das contas, tá? Eu não tô falando aqui sobre o exercício de trabalho de cuidado remunerado no mercado de trabalho. Não é uma discussão sobre enfermeiras, médicas, faxineiras. É uma discussão sobre o trabalho de reprodução, né? A questão de ter filhos e cuidar desses filhos, tá? Então essa é uma das manifestações. A questão do trabalho doméstico não remunerado, o trabalho doméstico que não é feito pelas profissionais empregadas domésticas. A gente tá falando dos cuidados com a casa, com a alimentação, não exercidos apenas pelas mulheres adultas. A gente tem alguns dados que mostram que o trabalho de cuidado doméstico é um dos elementos que marca a infância das meninas. Tem a questão da economia do cuidado, a quantidade de dinheiro que se economiza a partir do momento em que as mulheres fazem esse serviço gratuitamente. E lembrando que elas não optam por fazer esse serviço gratuitamente. Criou-se um estereótipo, criou-se um estigma, primeiro repertório aqui que eu vou colocar hoje, criou-se um estigma na perspectiva lá do nosso querido Erving Goffman. Lembrando, Erving Goffman é um sociólogo, de que as mulheres seriam naturalmente, biologicamente programadas para o trabalho do cuidado. Elas seriam automaticamente mais afetuosas, cuidadosas, acolhedoras. Isso é uma construção social que restringe as mulheres ao ambiente doméstico. E se é uma construção social,
Isso é uma violência simbólica. Pierre Bourdieu, eu te amo. Porque é uma violência que se dá no âmbito da cultura e da linguagem. E, obviamente, já tinha falado, vou colocar novamente, temos lá A Criação do Patriarcado, que é um livro da historiadora Gerda Lerner. Acho que é um repertório bem legal para esse tema. Por quê? Qual é a causa da invisibilização do trabalho, do cuidado das mulheres? É o patriarcado, que constrói essa ideia muito vantajosa para os homens de que as mulheres seriam biologicamente prontas para cuidar e não para ter, por exemplo, uma vida pública, para ter uma vida fora de casa. Eu acho que isso faz parte do patriarcado. Eu citaria A Criação do Patriarcado, que é um livro de história, tá? Lindo. Da Gerda Lerner. Beleza, vou ter que falar do quanto que eu tô encantada com esse tema. Eu tô dando essa aula aqui, ó, sorrindo, porque eu tô com o meu A Criação do Patriarcado, que tá todo velhinho, olha, ele tá todo gasto, coitado. Ele tá todo marcado. Vou dar um exemplo aqui na parte final. Porque esse é um dos livros mais importantes da história da minha vida. E aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Tem uma definição de economia do cuidado nesse livro. Eu até lembrei disso agora. Eu não estava nessa programação da aula de hoje, não. Eu não vou achar. Mas então, Gerda Lerner, te amo. Ok. Vamos dar mais algumas referências, tá? Eu tô aqui também com o Livro do Feminismo, um livro meu que eu amo, que é como se fosse um livro de consulta sobre o feminismo, que poderia ser usado de acordo com o livro do feminismo, A Economia do Cuidado diz respeito a, e tem uma página inteira do livro do feminismo, que é sobre esse aspecto. Eu já tirei até uma fotinho para colocar para vocês aqui. Somos sempre a indispensável força do trabalho deles, né, que é uma bandeira do movimento feminista desde a década de 1970, a necessidade da remuneração pro trabalho doméstico. Bem legal, sim. Eu tô muito feliz com esse tema, sim. Vocês vão ter que me aguentar. Então, eu usaria o patriarcado como a causa do problema. Vivemos em uma sociedade patriarcal em que há uma dominação da estrutura social pelos homens e a reprodução da ideia de que as mulheres deveriam ficar restritas ao espaço doméstico. Nesse aspecto, eu acho que valeria a pena também eu destacar para vocês um livro que é o Casagrande e Senzala, que é um livro histórico, e que é um livro que mostra que a colonização no Brasil é baseada no poder do patriarca, do homem mais velho, detentor de terras, branco, né? E tudo o que escapa a esse formato sofre violências. Por exemplo, uma das formas de violência que as mulheres sofrem é ficarem restritas ao espaço da casa. Eu usaria também o Casagrande Senzala, porque o Brasil é uma sociedade de base patriarcal. Beleza, deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui nas minhas anotações, né, no celular. Eu coloquei aqui que há muita desigualdade no trabalho do cuidado, a carga maior recai sobre as mulheres, e esse nem é o vídeo ainda para falar sobre a coletânea, daqui a pouco eu vou analisar a coletânea, né? Os homens, às vezes, também fazem o trabalho do cuidado, mas, em geral, é o trabalho do cuidado que tem uma maior flexibilidade, que é, por exemplo, fazer as compras ou os reparos domésticos. Normalmente, para as mulheres, sobram os serviços que tomam mais tempo, mais energia e têm menos flexibilidade de horários. Por exemplo, o cuidado com a saúde dos outros indivíduos, das pessoas idosas ou das pessoas mais novas, das crianças majoritariamente, e, por exemplo, a preparação das refeições. E aí eu já pensaria numa causa que é
a reprodução desse machismo estrutural, desse patriarcado, que frequentemente faz com que as mulheres, sendo encarregadas do trabalho do cuidado, privilegiem esses aspectos domésticos em detrimento ao, ou seja, em prejuízo às suas carreiras. Há alguns estudos que mostram que a desigualdade salarial não é simplesmente porque as pessoas querem pagar menos para as mulheres, mas é porque as mulheres, em média, abandonam suas carreiras num momento decisivo, que é o momento ali entre os 20 e os 40 anos, o momento em que a mulher subiria mais no mercado de trabalho, porque ela tem que cuidar de pessoas mais vulneráveis de suas famílias. Então, além do eixo, vou colocar aqui, de minorias e intolerâncias e de desigualdades, eu acho que tem uma discussão também sobre a questão da família, tá? Então, se você tiver repertório sociocultural e argumentos ligados à família, suas dinâmicas e os seus membros, vale a pena. Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. A questão, né, não apenas do tipo de trabalho, mas também a carga de trabalho. Saiu uma pesquisa recentemente falando que mulheres têm cerca de 6 vezes carga de trabalho doméstico superior aos homens, e há uma culpabilização das mulheres que eventualmente não se rendem ao trabalho do cuidado. Elas são vistas como menos mulheres ou mães ruins, por exemplo, tá? Queria mostrar para vocês aqui um estudo que fala sobre isso, que é Gênero é o que importa. Determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil, né? Excelente estudo, um estudo de base sociológica. E aqui o Marcelo Medeiros, que é um sociólogo brasileiro brilhante, que eu sigo nas redes sociais, ele trouxe alguns dados que eu queria colocar para vocês e que, se você não conhece, poderia pelo menos mencionar. Eu acho que o que está em jogo aqui é uma questão de bom senso, né? Ai, Jana, mas alunos do ensino médio saberiam falar sobre isso? Sim, porque eles estão em lares em que há uma divisão não igualitária das tarefas domésticas. Então, eu quero colocar aqui para vocês alguns dados, tá? Quase o dobro das mulheres, em comparação aos homens, declarava na pesquisa ter realizado na semana anterior à entrevista trabalho doméstico não remunerado. As jornadas de trabalho doméstico não pago das mulheres eram 2 vezes mais longas do que a dos homens. O envolvimento em trabalho remunerado reduzia a duração das jornadas de trabalho não remunerado. Homens e mulheres ocupados dedicavam mais tempo ao trabalho reprodutivo do que homens desocupados. Então aqui tem alguns dados interessantes desse estudo que eu tinha mostrado para vocês, cuja capa, né, eu tinha mostrado para vocês. Vou voltar com esse estudo aqui, porque o Marcelo Medeiros é sensacional, ok? E aí agora chegou a hora de tirar onda. Jovens, eu não vou falar que eu acertei o tema do Enem, tá? Muito sinceramente, eu não sabia que esse seria o tema do Enem, mas a minha perspectiva é de que eu preparo os meus alunos para qualquer que seja o tema do Enem. Por isso eu queria mostrar para vocês uma proposta de redação da apostila dos alunos deste ano, impactos da diferença de gênero na divisão do tempo para a realização de tarefas domésticas. Por exemplo, a consequência, desigualdade de gênero, fatores que dificultam a inserção da mulher na esfera pública. Então, mulheres tendem a participar menos da esfera pública do que homens. E quem foi meu aluno neste ano teve na apostila estrutura comentada com repertório sociocultural, Pierre Bourdieu, violência simbólica, tá? O filme Acorda, Raimundo Acorda, o filme Eu Não Sou um Homem Fácil, o vídeo de divisão do trabalho doméstico, temos o repertório histórico, a noção de patriarcado, com direito à menção da Gerda Lerner, a criação do patriarcado, tá? E aí, no final das contas, a estrutura sugerida é a mesma estrutura que eu vou sugerir para vocês, tá? Em decorrência da ausência de informação acerca dos relacionamentos abusivos e da desigualdade de gênero e das leis que protegem as mulheres, muitas mulheres são vítimas de violência que
podem evoluir para o feminicídio, tá? Nesse caso, a gente adaptaria que é a questão de uma desigualdade na participação das tarefas domésticas. Aí, causas: machismo enraizado na sociedade, o patriarcado e a falta de discussão pública sobre o assunto, ou seja, a invisibilização dessa discussão. Consequências. Gente, isso daqui tá na minha apostila. Eu não produzi isso agora, não. Tá na minha apostila deste ano, apostila 1 do curso ao vivo. Consequências: submissão da mulher aos trabalhos domésticos, a sobrecarga feminina com o adoecimento físico e mental, manutenção do cenário da desigualdade de gênero, por exemplo, é um dos fatores da desigualdade salarial. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pasta que se encarrega da garantia de direitos das minorias sociais, ONGs de defesa da mulher, em parceria com a mídia, e o Ministério da Educação. Realizar campanhas de amplo alcance midiático que informe sobre os impactos negativos da sobrecarga feminina, promover ações educativas nas escolas e nas mídias para reduzir a invisibilização. Modo meio, com detalhamento e o efeito, com o objetivo de diminuir a desigualdade de gênero no país e promover uma distribuição mais igualitária das tarefas domésticas. Então, eu vou, mais uma vez, me orgulhar não de ter acertado o tema, mas de uma equipe que é séria e antenada e de um trabalho que é caracterizado pelo espírito crítico. E aí? O que vocês acharam do tema do Enem? E aí? O que vocês acharam do meu vídeo? E aí? O que vocês acharam desse sorriso que eu não consigo tirar da boca? Eu vou ser muito sincero para os senhores. Eu já estava relendo A Criação do Patriarcado agora, gente. Que maravilha. Foi um prazer ter estado com os senhores. Deixem aqui embaixo as perguntas, as dúvidas, as inseguranças, tudo que vocês quiserem e também as parabenizações, porque a gente está trabalhando muito bonitinho. Beijo.